Olá, boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje nós vamos falar sobre proposta de valor. Como é que se pode vender mais para mais gente e mais caro? Essa é a ideia. Porque de onde vem isso daqui? Vem que muita gente me pergunta, Cláudio, mas assim, eu pergunto para muita gente, né? O que você quer? Qual é o teu objetivo empresarial? Eu quero vender mais. Porque, claro, quando você vende mais e ganha mais do que vender mais, quando você ganha mais, você tem condições de ampliar mais o teu leque de produtos, de serviços, de abrangência. Você, enfim, consegue investir em tecnologia, você pode contratar mais empresas. Hein? É bom ganhar mais. Vamos por aí? Agora, como é que você faz para ganhar mais? Porque se você encontra um nicho que tem uma tendência de crescimento, que a primeira coisa que investidor olha num empreendimento é o empreendedor. A segunda coisa que o investidor olha no empreendimento é o nicho onde ele está. Como é que está esse mercado? Esse mercado está crescendo? Dá para a gente errar e ainda continuar tendo mercado? Ou o mercado está diminuindo, o mercado está estável? Então, a mesma coisa acontece com as empresas já estabelecidas. Uma empresa de médio porte, por exemplo, que queira crescer nas suas vendas, que queira crescer no seu desempenho, ela já está no mercado, então o mercado a gente não vai mudar, certo? Ela já tem um produto ou um serviço, então isso aí dá para lapidar, mas ele já está ali. Quer dizer, quem vende barco não vai passar a vender queijo frito, entendeu? Então a gente já está nesse esquema. E normalmente essas empresas já têm um DNA, já tem alguma coisa conformada que faz com que elas sejam quem forem. Então, elas sejam quem são, né? Então, o melhor caminho para uma empresa que já está estabelecida não é mudar o produto e não é mudar o mercado. É entender quais são os clientes que veem valor nela. O maior desperdício de uma empresa é ficar tacando, investindo em marketing ou em campanhas ou em propostas que atiram para todos os lados. Aquele famoso de o que cair na rede é peixe. E não é. Porque se cai na rede é peixe, você pode estar vendendo para clientes muito bons, para os quais o teu produto ou serviço é sensacional, é tudo que eles querem. Pode estar vendendo para clientes que você é mais um, e pode estar vendendo para clientes que de repente nem precisam do teu produto ou serviço, compraram por uma intempérie qualquer, e daqui a pouco eles vão embora e geram custos de mudança. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é se você está vendendo a coisa certa para o cliente certo. Existem duas maneiras de você ganhar mais dinheiro. A primeira é vender mais para os mesmos clientes que você está vendendo. A segunda é você vender mais caro para clientes específicos. Então, se você está num setor, num nicho, que admite escalabilidade infinita, como o meu, por exemplo, eu vendo software. Então, para mim, vender 10 cópias, 100 cópias ou 1000 cópias, o crescimento ele é desproporcional ao crescimento do custo. Então, se a gente tem uma curva aqui de crescimento das vendas, e essa aqui é a curva de crescimento dos custos, quanto mais eu vendo, maior o gap. Então, mais eu ganho, certo? Ou seja, eu cresço meus custos com o volume das vendas, mas não cresce na mesma proporção. Há outras empresas, outros tipos de negócio, que eles, quanto mais você vende, mais você gasta. Quer dizer, os custos crescem na mesma proporção das vendas. Se você tem uma frota de automóveis, cada automóvel ele chega a render um determinado valor, você para duplicar esse valor tem que ter 2 automóveis, então é o dobro do custo. São 2 motoristas, são 2 carros, são 2 manutenções, de acordo? Então são negócios onde o crescimento ele acompanha, os custos acompanham o crescimento. Então, ou você aumenta o volume das vendas, ou você aumenta o preço sem reduzir a margem. Porque se aumentar o preço dando mais coisas, dando bônus, dando mimos para o cliente, é tranquilo, mas aí você está aumentando o teu custo, né? Então, ou você aumenta o preço e dá algum mimo, mas o custo do mimo tem que ser menor do que esse aumento de preço, esse aumenta o gap, né? Ou você aumenta o preço porque você está atingindo o cliente certo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou falar daquele cliente que está disposto a pagar o que você pode cobrar, não porque você esteja gastando mais com mimos, não porque você esteja gastando mais com serviço. Uma vez eu quis colocar suporte 24 horas lá na Nazajon, né? Eu queria botar suporte 24 horas. E o pessoal tentando me demover da ideia. No final das contas, a gente acabou fazendo um teste
Então nós expandimos, nós chegamos num meio termo e demos suporte até tipo meia-noite, uma coisa assim. Então era um suporte que a gente chamava de suporte estendido. E o que aconteceu é que o volume de chamadas naquele período era tão pequeno que não justificava em absoluto ter um suporte 24 horas. Então o que eu achei que era um diferencial, que poderia ser um diferencial, não era diferencial algum. E se era para 3 clientes no mês. Num total de 4, 5 mil clientes, isso não é relevante. Então eu tinha 2 caminhos. Ou eu passava a cobrar muito mais caro pelo meu software, oferecendo suporte 24 horas. E aí eu ia atender a um pequeno grupo de clientes que procurava suporte 24 horas, que numa contabilidade, numa folha de pagamento, até num ERP para empresas de médio porte não é tão relevante, ou não se justificava esse plus a mais, que a gente chamava, né? esse extra. Então, tem que tomar muito cuidado para você não oferecer mimos, não oferecer extras de serviço ou de produto. Qualidade tem custo, qualidade tem preço. Então, se você aumenta a tua qualidade, ou porque está oferecendo mais serviços, ou porque está oferecendo algum adicional no teu produto, e não aumenta o preço gradativamente, você está diminuindo a tua margem. E aí você está indo na contramão do que eu quero te mostrar hoje. Então, o que eu quero te mostrar hoje é que às vezes você não precisa, você pode fazer isso. Se você aumentar o serviço, aumentar mais, tem clientes meus, tem mentorados meus que estão oferecendo agora a instalação. Né? Eu tenho um mentorado, por exemplo, que tem uma empresa de limpeza e conservação e ele agora está oferecendo também a limpeza de painéis solares com máquinas especializadas. Então está tudo certo, mas tem que aumentar o preço numa proporção superior ao teu custo para oferecer isso daí. Então você vai pegar os clientes que querem limpeza de painel solar, para usar este exemplo, e estão dispostos a pagar a mais. Por isso, uma quantia superior àquela ao teu custo. Senão não tem graça. Então essa é a ideia. Então ou você aumenta volume ou aumenta preço. E muitos já conhecem o conceito de mínimo produto viável. Se você não ouviu, procura na internet, o que mais tem, bota lá, MVP, mínimo produto viável, e você vai, vem do inglês, né? Minimum Viable Product. E você vai encontrar um montão de coisas. O que poucos conhecem é o conceito de mínimo segmento viável. O que é o mínimo segmento viável? É aquele subgrupo de clientes para os quais você pode vender o teu produto sem precisar alteração alguma. Eu passei por isso na ANA. A ANA é a nossa inteligência artificial para departamento de pessoal. Então, nós temos um serviço que já não é nem software nem nada, é um serviço. Você contrata lá a ANA e a ANA faz admissão, demissão, cálculo de folha, faz tudo que uma folha de pagamento faz, uma equipe de DP faz, mas de maneira autônoma. Então, você interage com a Alexa, você interage com o telefone, você pode fazer por telefone, por e-mail, por WhatsApp, e a ANA vai atender os requisitos de um departamento de pessoal numa fração do tempo e por uma fração do custo de um departamento de pessoal operado por humanos, ok? Mas a ANA, no início, ela atendia muito bem a um determinado segmento de clientes, que eram os clientes piloto que nós tínhamos começado, porque cada cliente, cada segmento de cliente tem as suas particularidades. Esse cliente particular, por exemplo, ele tinha uma necessidade absurda de que ele tinha que fazer praticamente uma GFIP por dia. Ele pagava em datas malucas, né? Em vez de pagar todo dia 15, todo dia 30, ele pagava cada dia um funcionário. Então, tinha que fazer GFIP, que é uma guia de informações. A cada pagamento desse era uma loucura. Não tem departamento de pessoa que faça isso. A ANA faz com vantagens. Porque, claro, é um autômato, né? Não precisa... não tem dificuldade para fazer uma GFIP. Qual teria sido o tecnicamente correto nesse momento? Procurar outras empresas que tivessem a mesma necessidade. Porque para essas empresas que têm que emitir 50 GFIPs, né, em 50 datas diferentes, a ANA tem um valor agregado muito maior do que para aquelas empresas que fazem uma folha de pagamento convencional, por exemplo. Isso é o mínimo segmento viável. Se eu tivesse procurado outros clientes com a mesma necessidade, eu poderia ter vendido o mesmo produto para esses clientes e cobrado mais, porque eles veriam um valor nesse produto, nesse serviço, superior à concorrência, digamos assim, né? As alternativas.
Não foi o que a gente fez, a gente acabou vendendo para quem apareceu. O que caiu na rede era peixe. O que foi bom, porque nós desenvolvemos outros conjuntos de funcionalidades, mas também diminuiu a nossa margem, porque isso custa. Você desenvolver funcionalidades, você adaptar ao sistema, tem custo. Então, qual é o conceito que eu quero passar aqui para você? Se você hoje já tem um produto ou um serviço que atende bem a um determinado segmento de clientes, que enxerga um valor no teu produto ou serviço, o melhor caminho que você tem a trilhar é concentrar os teus esforços de marketing na captação de mais clientes como esse. Eu chamo nos meus cursos de cliente ideal. É o cliente mais rentável, mais fácil de instalar, aquele para o qual eu represento o melhor valor agregado. Porque esse cliente é um cliente fiel, é um cliente que vai gostar do meu produto, é um cliente que vai me indicar outros como ele, e assim a empresa tende a crescer com maior margem, que é o que nós queremos. Deixa eu ir marcando aqui meus pontos. Muito bem, agora, você diz assim, como é que eu vou encontrar esse cliente ideal? Onde é que eu encontro esse lago cheio de peixinhos que são rentáveis, né? E assim, tem quatro pilares, digamos assim, da rentabilidade, tá? A primeira é que você tem que procurar, não tem que nada, né? Mas assim, a minha sugestão é você concentrar os teus esforços em coisas que são difíceis de executar. Veja, se é fácil de fazer, muita gente vai fazer. Se é difícil de fazer, pouca gente vai fazer, e ali você tem um oceano azul, usando o jargão do setor. Então, procura coisas que sejam difíceis, não fáceis. No início da minha jornada empresarial, eu tive muitos embates com o meu sócio, com um dos meus sócios, porque eu queria fazer, por exemplo, uma loja única, né? O cliente pudesse comprar conosco tudo que tá ali. Software, computadores, né? O que precisar está ali, está tudo num canto só. Isso é dificílimo de executar e principalmente compromete você porque você está vendendo coisas de terceiros. Mas é justamente isso que agrega valor para o outro lado. Senão você fica de ping-pong. Recentemente eu contratei um arquiteto, um engenheiro para fazer uma reforma na minha casa. Contratei dois, né? Contratei primeiro um, depois o outro. Esse primeiro que eu contratei, ele falou, não, olha, você vai me pagar pelo serviço de engenharia. Eu sou empreiteiro, mas material você compra, a marcenaria por tua conta, tudo. Então, assim... E, cara, uma obra que era para custar X, custou 3X. Uma obra que era para levar 6 meses, levou 1 ano. 3 meses, ele tinha dado 3 meses. Mas por quê? Porque tudo ele ia fazendo, quando fazia errado, ele comprava mais material, a conta vinha para mim. Então, assim, ele não queria se comprometer a fazer o que ele se propunha a fazer. Então, ele falou, não, você paga o meu, que o resto é por tua conta. Eu acabei entrando nessa por ignorância, vou dizer assim. Quando terminou essa obra, até antes de terminar, eu contratei um outro engenheiro, não queria mais nada com esse. Aí, quando eu tenho um outro engenheiro, para fazer uma reforma do hall. E esse cara, na reforma do hall, tinha que mudar piso, tinha que pintar parede e tinha que mudar as portas. E mesma coisa, ele queria que eu pagasse para ele a parte da alvenaria e da engenharia e as portas eram por minha conta, eu tinha que contratar. Ele indicava um marceneiro. Eu falei, não, irmão, não é assim. Eu quero o hall. Sabe? O que eu desejo é o hall. Eu não quero porta, eu não quero alvenaria, eu não quero CV, eu quero o hall. Com esse projeto aqui, que eu mostrei da arquiteta. Entendeu? Você pode fazer esse hall e me entregar o hall? Se puder, beleza. Se não, procuro quem possa. E aí ele topou. Ele se comprometeu. Então, obviamente, o marceneiro ficou por conta dele. E, cara, foi um parto, porque ele não estava acostumado. O marceneiro que ele trouxe não era bom. Então, teve que trocar as portas 3 vezes, para você ter ideia. Porque vinha de cor errada, ou ele tinha aplicado errado. Mas, assim, a responsabilidade era dele. Se ele ganhou ou perdeu dinheiro nesse projeto, eu não sei. Mas, com certeza, ele não deve tomar mais projetos como esse, porque ele não quer... Assim, eu acho que os empresários, muitas vezes, agem por... Eu vou usar a palavra preguiça aqui. Por falta de uma melhor. Porque é preguiça. Você não querer trabalhar um pouco a mais... Porque, tudo bem, esse ele aprendeu que esse marceneiro não é bom. Na próxima, você pega um outro marceneiro. Na outra, você contrata um marceneiro seu. Quer dizer, você vai aprendendo, a gente vai aprendendo com a experiência. Essa é a grande vantagem da jornada empresarial, é essa. A gente não erra sempre. Você pode errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na quinta você está aprendendo. Na 10ª você já sabe como fazer. E quando você tem uma oferta
que é difícil de executar e por isso o mercado está ansioso por encontrar, você tem um caminho para ampliar a tua margem. O segundo item é difícil de evitar, né? Eu trabalhar com obras residenciais é uma coisa. Eu trabalhar, por exemplo, com produtos para envelhecimento é outra. Quer dizer, você pode ficar sem uma obra em casa, mas assim, se eu trabalhar com produtos para saúde, ou anti-envelhecimento, ou a favor de, vamos falar de impostos, são coisas que não são evitáveis, né? Todo mundo tem que pagar imposto, todo mundo envelhece, todo mundo tem problemas de saúde de vez em quando. Então, há determinados setores, determinadas linhas de negócio, em que você poderia focar, porque elas têm mais tendência a serem eternas do que outras. Então, difícil de evitar é melhor do que aquilo que é evitável. Terceiro, é difícil de adiar. Se você procura algo que é relativamente urgente às suas necessidades, o que é urgente para você pode não ser urgente para mim e vice-versa, né? Mas se eu tenho um determinado nicho de mercado, um determinado grupo de clientes, um segmento, que para esse nicho de clientes é fundamental fazer determinada coisa que eu ofereço, então é esse que eu tenho que focar. É aquelas pessoas que não podem adiar. Então eu vou te dar um exemplo. Quando a Apple lançou o primeiro Macintosh, era um produto muito caro, porque ele tinha um valor, um diferencial com os demais computadores, que era a sua interface gráfica. E assim, mesmo sendo muito caro, aquelas pessoas que trabalhavam com interfaces gráficas, não é você e eu, mas aqueles que trabalhavam com interface gráfica, tinham que comprar aquilo e rápido. Então, quem faz edição de vídeo, por exemplo, hoje trabalha muito melhor num Mac do que em equipamentos de outras marcas. Por quê? Porque ele foi preparado para... Então você pode fazer isso num PC, mas o Mac faz melhor e mais rápido. Então ele entrega valor para aquelas pessoas. Então assim, quando é difícil de adiar, quando eu preciso ter a última versão, hoje eu posso ter um iPhone 12 se eu tiver afim. Entendeu? Não tô, mas eu poderia. Mas tem gente para quem a última versão é fundamental, porque trabalha, por exemplo, com fotografia, ou porque trabalha embarcado, não sei, porque tem coisas que necessita. E aí, para essas pessoas, é inadiável comprar aquela última versão que saiu. E o 4 é escasso, difícil de obter. Se você oferece algo que é difícil de obter, você tem um mercado que vai estar disposto a pagar mais. Então são 4 pilares, 4 focos que você deveria procurar para ganhar mais vendendo o teu produto ou serviço. Primeiro, algo que seja difícil de executar. Monta uma oferta vinculada ao teu negócio, mas que seja difícil de executar. E porque é difícil de executar, é boa. Difícil de evitar, que as pessoas não possam evitar. Então, isso vai dar um sentido de importância àquilo. Terceiro, difícil de adiar. Aquele conceito de urgência, que as pessoas têm que fazer agora, não pode esperar. E quarto, difícil de obter. É difícil de obter. Isso daí, a escassez, então você tem. Então, difícil de executar, difícil de evitar, difícil de adiar, difícil de obter. Eu estou agora começando investimentos, porque com a reforma tributária, eu atuo no setor de software, né? Eu vendo ERPs integrados. Então, parte do meu ERP, do ERP da Nazajon, é contabilidade, folha de pagamento, escrita fiscal. Então, esses programas, essas funcionalidades, elas vão mudar com a reforma tributária. Isso é difícil de adiar. Neste momento está difícil de obter, porque ninguém sabe nada. É algo difícil de evitar, você não vai poder evitar ter um sistema atualizado com a nova reforma tributária, e é difícil de executar, porque hoje, mesmo com a inteligência artificial integrada, muitos órgãos governamentais exigem protocolos que não é qualquer empresa que tem. Nós temos, então nós estamos numa área, mas a panelinha de meia dúzia que tem acesso, por exemplo, a puxar dados automaticamente do Ministério da Fazenda ou do Ministério do Trabalho, e aí te dá informações em tempo real integradas com o sistema. Então, esse é um investimento que compensa para nós, que vale a pena, porque quando eu tiver esse produto com a nova reforma tributária, vai ser um produto que é difícil de executar, difícil de evitar, difícil de adiar e difícil de obter. Uma coisa que você pode fazer, um exercício que eu te recomendo, para você buscar uma maneira de vender mais ou mais caro, né, ou ganhar mais para as suas empresas, é perguntar o que o cliente perde se ele não comprar. Qual é o custo de não comprar o teu produto?
eu simplesmente vou deixar... Eu passei por uma sorveteria vindo para cá. Qual é o custo de não comprar o sorvete? Não, pelo contrário, no meu caso é um benefício, porque eu não ganho mais uns quilos, certo? Então, uma coisa é vender sorvete. A outra coisa é você vender um software atualizado com a nova reforma tributária. Qual é o custo de você não ter um software atualizado com a nova reforma tributária? Pode ser milhões de reais, pode custar a tua empresa, se você fizer um cálculo errado. Então, há determinados setores onde o mais barato às vezes não compensa, certo? Você vai fazer uma cirurgia. Qual é o custo de você não ter um cirurgião decente ali? Então, a gente pensa assim, o custo da consulta, o custo... Mas e se ele fizer uma besteira? Então, o setor médico, por exemplo, ele é muito sensível a preço. E eu tenho a convicção de que as pessoas vão no melhor profissional que elas podem buscar. A mesma coisa acontece com empresas. Empresas de setores que são importantes. Então, um setor de software, de ERP, por exemplo, é fundamental, é crítico para as empresas, né? Já se você está fazendo alguma coisa que não é tão crítica, para essas empresas você não vai ter o mesmo nível de importância, de valor agregado. Vou te dar um exemplo de um mentorado meu. Esse que faz limpeza e conservação. Limp10 o nome da empresa. Eu vou trazer ele aqui para o podcast algum dia. E ele faz limpeza e conservação de condomínios, e nisso ele é mais um muito bom. Ele oferece um bom produto, ele tem ótimos retornos, ele tem indicações, vem crescendo 20%, 30% ao ano, todos os anos, de maneira consistente. Então ele tem um bom produto. Mas ele também tem um serviço que é a limpeza expressa pós-obra. Olha o que eu estou falando, limpeza expressa pós-obra. O que é isso? O empreiteiro vai lá, faz uma obra, por exemplo, de uma loja que vai inaugurar depois da manhã. Invariavelmente essas obras atrasam. Então, o que acontece? Ele termina a obra, sei lá, no sábado e tem que entregar a loja no domingo. Quem é que vai fazer uma limpeza pós-obra em 24 horas? Esse meu mentorado faz. Então, as empreiteiras ligam para ele, em cima da hora, liga no sábado de tarde, para ele fazer a limpeza no domingo para entregarem a loja na segunda. E ele faz. Ele vai lá com um batalhão de gente, com máquinas especializadas, limpadoras de alta pressão, lixadeiras de alto impacto, enfim, vai com um monte de coisa lá. E ele tem o antes e o depois, ele mostra as fotos, como é que isso estava na sexta-feira à noite, como é que isso está no domingo de manhã. E, claro, cobra de acordo com essa urgência. Porque o cliente do outro lado não pode se dar o luxo de dizer, não, peraí que eu vou fazer uma licitação, mês que vem eu te ligo. Estamos no meio de uma crise aqui. Então, ele encontrou um nicho e está crescendo cada vez mais. Outro nicho que ele encontrou é o da limpeza de painéis solares. Então, ele criou uma máquina, ele patenteou, inclusive, uma máquina para fazer limpeza de painéis solares com uma água especial lá, não sei o que é, hidrolítica, alguma coisa assim. E ele vai ali e ele limpa o painel solar de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida e muito mais eficaz. Quer dizer, ele limpa mais rápido e melhor do que as limpezas convencionais com água e sabão, por exemplo. O que significa isso? Significa que o painel solar, pós-limpeza da Limp10, ele ganha algo em torno de 20% a mais de eficiência na conversão de energia. Cara, isso para quem para quem tem um painel solar para deixar em casa, tá tudo certo. Mas para quem tem um painel solar na empresa para servir para gerar energia, por exemplo, isso faz diferença, né? Então, a pergunta é: o que acontece se o cliente não comprar o teu produto? Qual é o risco, né? Qual é o problema? E assim, um bom alvo para você pegar nessas perguntas é aquela pessoa que será demitida se o problema não for resolvido. Aí você tem que procurar, tá? Muito bem, e aqui para dar continuidade, normalmente a gente pensa o que é uma melhor empresa, né? O que é um valor agregado padrão? É aquilo que é feito de uma maneira melhor, ou mais rápida, ou mais barato. É melhor, mais rápido ou mais barato. Se puder, melhor, mais rápido e mais barato. O Ike dizia, né? Se você tiver um produto que é melhor e mais barato, não tem para ninguém. Então, você pode fazer o melhor e mais barato ou o mais rápido. Às vezes, as pessoas pagam pela conveniência, né? Você paga um pouquinho mais para ter a entrega em 2 horas.
O Mercado Livre tem muito isso, né? Se você receber amanhã é um preço, para receber semana que vem é outro. E às vezes as pessoas pagam a mais para ter esse troço mais rapidamente. Agora estão indo para entrega em horas, não em dias. Então, assim, pensar em melhor, mais rápido, mais barato é uma boa maneira de pensar e de você diferenciar o teu produto. Mas eu tenho 2 pontos adicionais para te passar. A primeira é pensar de uma maneira disruptiva. Muda o jogo. Muda as regras do jogo, sabe? Em vez de entregar em uma semana, entrega em 2 dias. Entrega em 2 horas. Entrega em 15 minutos. Como é que você faz isso? Bom, tem que mudar o jogo. A minha amiga Cici, da Granado, ela, durante a pandemia, ela inventou de transformar cada loja dela, cada franquia, principalmente as franquias que estavam... Não é nem franquia, é loja dela. As lojas que estavam em shopping não podiam fechar, os shoppings estavam fechados, né? Mas a loja podia funcionar. Então ela transformou cada loja num centro de distribuição. Então cada loja dela passou a ser um mini centro de distribuição, ela ficava repondo o material das lojas e as lojas entregavam nas redondezas. Então os vendedores das lojas tinham já uma base dos seus clientes, ficavam telefonando para os clientes, oferecendo os produtos, ou os clientes ligavam para os vendedores e eles entregavam muito rapidamente porque não tinha que vir lá do depósito central, do centro de distribuição. Saía direto da loja próxima da sua casa. Depois, muitas outras empresas copiaram esse modelo. Então, outra maneira disruptiva é você pensar em treinamento, né? Em instalação. Não é só vender a geladeira. Você vende a geladeira, vai lá e dá manutenção técnica. É o que está acontecendo agora, por exemplo, com as assinaturas de carro. A assinatura de carro não mudou o produto. Hoje você pode assinar um carro, tem uma assinatura, tem um carro durante 3, 4 anos, acabou a assinatura, você entrega o carro, pagando uma mensalidade que seria equivalente ao dinheiro que você gastaria para ter aquele carro. Quer dizer, em vez de você botar um dinheiro na frente, comprar o carro, ficar pagando seguro, IPVA, depreciação do automóvel, etc., para depois vender e recuperar uma parte desse dinheiro, você faz a conta. Você paga uma assinatura, o que você perderia entre o que você comprou e o que você revendeu. Há uma diferença que é a depreciação do veículo. Mas IPVA e seguro, em essência, você junta isso tudo e paga por mês. É assinatura, então o custo é o mesmo. Para quem vai comprar carro novo hoje, vale muito mais a pena assinar do que comprar o carro, se você pretender trocar de carro a cada 3 ou 4 anos. Se você pretender comprar o carro e ficar com ele 10 anos, não. Mas se você pretender trocar de carro a cada 3, 4 anos, a assinatura é o melhor negócio. Isso é um jogo totalmente novo. E quem começou esse jogo foram as locadoras. Hoje, as concessionárias de automóveis estão enxergando aí também uma oportunidade, mas quem mudou o jogo foram as locadoras. As locadoras falaram, opa, legal, aqui tem um mercado para trabalhar. E criaram todo um novo mercado de assinatura de automóveis. Isso é ser disruptivo no modelo de negócio. Isso é ser disruptivo na maneira como você oferece o negócio. Isso aconteceu com a Netflix, aconteceu com a Blockbuster. Na época da Blockbuster, para quem tem mais de 30 anos vai lembrar, a gente ia na locadora e alugava fita e pagava por fita. Então você pagava por dia às vezes as locadoras ganhavam muito mais dinheiro nas multas por atraso do que no aluguel propriamente dito. Aí veio a Blockbuster e mudou as regras do jogo e disse, não, olha só, você pode pegar as fitas que você quiser por uma mensalidade fixa. Você vai pagar uma mensalidade e você pode pegar as fitas que você quiser, 2 de cada vez. Então você vem aqui, pega 2 fitas, leva para casa. Se quiser ficar com ela uma semana, 1 mês, 2 meses, o problema é seu. Você vem aqui na loja, troca por outras 2 e vai levando de 2 em 2, você vai levando. Você tinha planos para 2, para 3, para 4 fitas de cada vez. Mas é isso, ela mudou a regra do jogo, mudou o modelo de negócio. Mesmo produto, fita de vídeo, mesmo mercado, são os interessados em ver vídeo, mas ela mudou a maneira como ela oferecia isso. Eu tenho um mentorado que ele tem uma rede de barbearias. Cara, barbearia, não estamos falando de fusão nuclear, certo? Então, barbearia. O que ele fez, por sugestão, inclusive, da mentoria? Ele criou um clube de assinatura. Hoje ele tem uma assinatura de corte de cabelo e barba. Você paga uma mensalidade e você tem direito a ir lá no salão quantas vezes você quiser. Normalmente, a pessoa vai uma vez por semana, uma vez cada 2 meses.
uma vez cada 2 semanas. Mas se você quiser ir todo dia cortar a barba, pode ir, tá? Por uma mensalidade fixa. Então ele mudou o conceito e hoje tem centenas de pessoas. No início ele falava, não, isso não é para mim, não serve para o meu negócio e tal. Hoje em dia tem mais de 400 assinaturas só numa das lojas do Recife. Então assim, tem que ser disruptivo. A segunda coisa que você tem que procurar, ou que eu sugiro que você procure, é um mercado defensável. O que é um mercado defensável? É um mercado que você tenha, por exemplo, uma patente, que aí ninguém tira esse produto de você, ou uma localização exclusiva, quando você aluga uma loja num shopping, por exemplo, parte do contrato pode ser, tá bom, mas não quero outro concorrente aqui. Eu vou ser a única loja de tecidos ornamentais aqui deste shopping. Ou você pode fazer contratos de longo prazo com clientes, contratos de 10 anos, por exemplo, que aí ele para quebrar o contrato, ele precisa pagar uma multa que torna o custo de saída no mínimo indesejável. Então, isso daí tudo são maneiras de você tornar o teu negócio mais defensável junto ao teu público-alvo. Bom, e para terminar aqui, eu diria para você que a melhor maneira de você ver qual é o melhor caminho a seguir, que é o que eu faço nas mentorias, o que eu faço nos planejamentos, por exemplo, de estratégicos, é você analisar cenários. Cenários antes e depois. Porque aí você cria a tua narrativa, você identifica quais são os problemas que os clientes poderiam querer, e você pode ter diversos segmentos de clientes, e cada segmento de cliente tem uma lista de problemas diferentes. Há pessoas que precisam do carro para fazer compras de mercado. Há outras que precisam para viajar para fora da cidade. Há outros que precisam para ir para o trabalho todo dia. Então, assim, mesmo produto, com segmentos, mesmo setor, mas com segmentos diferentes que têm as suas demandas diferentes. Então, se você listar para cada tipo de cliente que compra o seu produto ou serviço, quais são as necessidades deles, quais são as dores que o teu produto ou serviço resolve, então você consegue identificar o custo e o ganho de cada um desses. Porque, cara, o custo é o que faria esse cliente não comprar. Quando eu quero identificar qual é o custo, né, qual é a barreira, eu pergunto, vem cá, por que você não compra o meu produto? Por que você não compraria o meu produto? Por que você não comprou o meu produto? E ele vai me dizer. É por causa do preço, é por causa do tempo, é por causa porque você não vem aqui presencialmente, a gente faz implantação online, é porque você só me entrega daqui a 30 dias, eu preciso disso semana que vem. Então, quais são os custos que esse cliente tem? E, por outro lado, você vê quais são os ganhos que os clientes que compraram têm. Então, você tem que perguntar para os clientes que compraram por que eles compraram, para você saber qual é a série de vantagens, de benefícios que o teu produto oferece para cada tipo de cliente, e por que os clientes não compraram. E aí você vê os custos. A fórmula para vender mais é fazer com que os benefícios tenham um valor 10 vezes maior do que os custos. Quando você consegue entregar uma ordem de grandeza a mais, você quebra um negócio chamado inércia. Inércia é aquele negócio, eu sei que eu tenho que ter, mas eu não faço. Eu não faço porque não estou vendo muito valor. Se eu enxergar ali 10 vezes mais valor do que o custo, eu vou comprar. Né? Você me oferece agora um apartamento na praia, de Búzios. Tá ali, é desejável, mas não tenho dinheiro para comprar agora. Não tenho... Mas se você me oferece um imóvel em Búzios, na praia de Búzios, que vale, 10 milhões, e me oferece por 1 milhão, ou seja, que eu enxergo o valor de 10 milhões, mas o custo para mim seria de 1 milhão, irmão, eu vou me virar. Eu vou no banco, vou pegar empréstimo, vou juntar a galera, vou vender os sapatos, eu vou arrumar esse dinheiro, porque eu enxergo o valor nessa diferença de 1 para 10. Então, o que você tem que fazer, o que eu sugiro que você faça, é procurar aqueles clientes para os quais os benefícios do teu produto superam em pelo menos 10 vezes os custos. Então, voltando ao exemplo original que eu dei no início da conversa da Ana, um cliente de Ana padrão, um cliente que tenha
um setor de folha de pagamento e tal, vai te enxergar ali 2 vezes, 3 vezes. Né? A Ana economiza aí 30%, 40% de custos. Então, não estamos falando de uma ordem de grandeza, estamos falando de 30%, 40%. Mas o cliente que emite 500 GFIPs por mês, esse cara, ele vai ter um custo muito maior numa operação manual do que numa operação automatizada. Então, na hora que eu resolvo o problema dele de maneira autônoma, rápido, imediato, né? Por uma fração do custo, mas uma fração de 1/10 do que ele teria fazendo operacional, aí aquilo passa a ser interessante, ele quebra a inércia e contrata o meu produto. Contratou o meu produto, pode contratar o seu. Tá bem? Então, eu sugiro a você desenhar um quadrante em que você coloca numa dimensão a importância daquilo, de crítico a desejável. Então, bota lá embaixo é desejável, em cima é crítico, eu preciso ter. E na linha de baixo, você coloca entre visível e invisível. Então, se o produto é desejável, mas é invisível, ele é latente, né? Então, não estou vendo um problema. Problemas de saúde acontecem muito, né? Não estou vendo. Cyberproteção, por exemplo. Proteção contra vírus, contra sequestro cibernético. É uma coisa que as pessoas sabem que existem, mas não está na tua ordem do dia, provavelmente. Provavelmente você não está disposto agora a contratar uma segurança contra dados, porque o negócio você sabe que existe, de repente até conhece alguém que teve um sequestro cibernético, mas é um negócio tão invisível para você que aquilo está ali com pouca prioridade. E tem outras coisas que são visíveis. No outro lado do espectro tem o que é muito visível, que é, sei lá, Covid, gente morrendo de Covid todo dia. Então, você coloca na linha vertical desejável e crítico, na linha horizontal invisível e visível. Os itens que estão do lado do desejável e invisível é aquele tipo da coisa que a gente diz, gostaria de ter, seria bom se tivesse, né? Seria bom se tivesse um seguro contra acidentes cibernéticos e tal, mas assim, não está na crise. E na outra ponta, no quadrante de cima, que são as coisas críticas e visíveis, isso é um mandatório, eu chamo de quadrante mandatório. Eu tenho que tentar oferecer produtos e serviços que estejam para clientes para os quais o meu produto ou serviço está no quadrante mandatório. Porque o meu produto ou serviço ele atende os 4 quadrantes. Para alguns clientes é algo desejável, o cliente que já tem um sistema, está atendendo, então, tá aí. E tem um cliente que precisa do que eu tenho. Para esse é mandatório. Eu tenho que buscar nas minhas campanhas de marketing, nas minhas operações de vendas, não é qualquer cliente. É este cliente aqui, para o qual o meu produto ou serviço é mandatório, porque ele é crítico e ele é visível. Ele resolve um problema que é visível. Então, assim, um modelo para apresentar a tua proposta de valor seria para quem você presta serviço, que está insatisfeito com o que esse cara está insatisfeito, qual é a dor que ele tem, com a solução existente, com a solução que ele tem, por causa de que necessidade não atendida. Então, eu quero vender software para empresas que têm um grande volume de GFIPs por mês, porque elas hoje gastam muito tempo e dinheiro para fazer muitas guias, certo? E eu vendo um sistema automatizado que faz esse serviço por uma fração ínfima do custo, né? E de uma maneira muito mais assertiva, porque está integrado já com o Ministério do Trabalho. Enfim, é tudo comunicação direta entre a Ana e o Mint. Essa é a maneira de você apresentar uma proposta de valor para os teus produtos e serviços. Ok? Então, se você tem algum comentário, crítica, sugestão, se você tem alguma pergunta, se você quiser oferecer algum tema para discussão, bota aqui nos comentários, a minha equipe vai ler e eu vou trazer isso nos próximos podcasts. Se você gostou dessa transmissão, clica no like, dá algum tipo de joinha para eu saber que você gostou e continuar trabalhando e para o algoritmo saber que isso daqui funciona para empresas como você. E principalmente, se você acha que alguém pode se beneficiar dessa informação, então compartilhe o link
e chama para Conversa Empresarial. Toda sexta-feira, ao meio-dia, eu publico um novo episódio. Normalmente eu trago convidados e falo com empresários. Às vezes eu trago aulinhas como esta, quando eu acho que o produto, que o tema merece. E o que eu posso te dizer aqui é que eu estou muito feliz com a repercussão que o Conversa Empresarial está conseguindo, com pouco menos de 2 meses já de atuação, e conto com você para a gente fazer disso o melhor podcast de negócios do Brasil. Se você quiser entrar no meu grupo de gestão em negócios, entra lá, claudionazajon.com.br/gestão em negócios. É um grupo de WhatsApp em que todo dia eu mando alguma dica de gestão em negócios e a gente discute e alertas sobre, por exemplo, novos episódios do podcast. Obrigado pela participação, eu sou Cláudio Nazajon e vejo você no próximo Conversa Empresarial.